Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário que vocês estão assistindo essa aula. Sou o professor Matheus. Bem-vindos novamente ao nosso curso de Java e dando continuidade agora com as nossas aulas, vamos falar agora de bibliotecas em Java. Então, depois de ter falado na aula passada sobre programação modular, antes que eu possa entrar na parte de manipulação de arquivos, então criar arquivo de texto, ler arquivo de texto, onde a gente vai trabalhar com algumas bibliotecas, eu primeiro preciso ensinar para vocês o conceito e a usabilidade das bibliotecas no geral, né? Então, em termos técnicos, assim, não vai ter nada de muito novo para vocês. Vocês já trabalham com bibliotecas desde o primeiro momento que utilizaram Java. Eu só quero dar uma pincelada um pouco mais profunda, falando da parte teórica, e dar as demonstrações de algumas bibliotecas do Java que vocês ainda não viram e que podem ser bastante úteis para vocês. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a definição de biblioteca? Bibliotecas são conjuntos de classes e métodos pré-definidos que oferecem funcionalidades específicas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos. Então, no geral, o que é uma biblioteca? É uma coleção de classes. E uma classe nada mais é que uma coleção de métodos. Só que qual que é a diferença entre uma biblioteca e a classe e o método que você cria? No Java, a biblioteca ela já vem pronta. Então, ela já implementa para você alguma coisa que você possa precisar fazer. Então, por exemplo, quando você precisa utilizar a classe Scanner para fazer a leitura, o Scanner é uma classe que já vem pronto, o método NextLine para ler texto é um método que já vem pronto, ou o NextInt para ler número inteiro é um método que já vem pronto. Só que o scanner, assim como, por exemplo, a classe arrays, fazem parte de uma mesma biblioteca, que é a biblioteca útil. Ok? Então, a ideia das bibliotecas é trazerem para vocês, para nós desenvolvedores, já um conjunto de coisas pré-prontas, para a gente não ter que ficar reinventando a roda. Ok? Para a gente não ter que ficar reescrevendo códigos extensos, códigos gigantescos para fazer coisas básicas. Elas são organizadas em pacotes e que podem ser importadas para um programa Java, permitindo o reuso do código já implementado, ou seja, você vai utilizar um código que um desenvolvedor ou os desenvolvedores do Java já criaram e já implementaram ali dentro do JDK para que você, desenvolvedor, possa utilizar. E o que as bibliotecas podem fazer? Basicamente tudo. As bibliotecas do Java vão incluir classes para lidar com tarefas comuns, como, por exemplo, manipulação de strings. Então, eu pegar um texto em uma string e deixar ele todo maiúsculo, deixar todo minúsculo, encontrar uma letra dentro de uma string, fazer comparação entre valores string, operações matemáticas, então soma, subtração, multiplicação, divisão, coisas mais avançadas como logaritmo, como a raiz quadrada, como potenciação, como arredondamento, entrada e saída de dados, você já conhece o println, a classe scanner, processamento de arquivos, que a gente vai ver na próxima aula, comunicação entre redes, comunicação com banco de dados e várias outras coisas. Claro, nem tudo aquilo que a gente pode fazer com o computador, o Java oferece uma biblioteca pronta. Por exemplo, se você quer fazer alguma coisa de web scraping, você ficar varrendo páginas web para extrair dados, o Java não tem uma biblioteca pronta para isso. Então você vai precisar importar uma biblioteca externa, uma biblioteca que alguém tenha feito. Ou então quando você precisa se conectar com um banco de dados, e eu vou falar melhor sobre isso na aula de banco de dados, o Java até tem ali uma plataforma pronta chamada JDBC. Só que essa plataforma ela é muito genérica, ela precisa de um componente específico para cada banco de dados. Então, para o PostgreSQL é um componente, para o MySQL é outro, para o SQL Server é outro, para o Oracle X11 é outro, para o Access é outro, que é o que a gente chama de driver. Então, o driver é uma biblioteca que a gente tem que importar para dentro do nosso projeto, mas por enquanto, vamos focar só nas bibliotecas que já vêm prontas com Java. Nós temos que utilizar bibliotecas externas, é tema para outra aula. Qual que é a anatomia para a gente utilizar uma classe? Você normalmente vai colocar import, olha aqui eu errei a nomenclatura, na verdade é o contrário, o nome da classe, o nome da biblioteca e depois o nome do pacote. Então seria a biblioteca Java, o pacote útil e a classe que eu quero importar. Então, ou seja, aqui eu tenho a minha biblioteca Java. Dentro da biblioteca Java eu vou ter vários pacotes, entre eles o pacote útil. E dentro do pacote útil eu vou ter várias classes, como por exemplo o scanner ou então a classe arrays e assim sucessivamente. Mas quais serão as bibliotecas que eu vou aqui estudar com vocês nessa aula? Porque esse aí é impossível eu estudar todas. Eu poderia passar a vida toda aqui falando cada dia de uma biblioteca diferente do Java. Iam se passar, sei lá, 2 anos e eu não terminei de falar de todas ainda.
Então, vamos falar aqui das bibliotecas Random, Date, que fazem parte do pacote útil, a classe Math, que faz parte do pacote Lang, e a classe Date, que faz parte do pacote SQL. Mas, Matheus, por que tem duas classes Date aqui? Vocês vão entender mais para frente. Começando pela primeira, que eu acho que eu considero uma das mais interessantes de todas, que é a classe Random. Random em inglês significa aleatório, daqui a pouco vocês vão entender o porquê que ela tem esse nome. Para que ela serve? A classe Random serve para gerar números, sejam eles positivos ou negativos, inteiros ou reais, por real entenda número decimal, de maneira aleatória. Então, ou seja, ele simplesmente gera um número para você. Como é que a gente utiliza os métodos implementados dentro dessa classe? A classe Random é uma classe dinâmica, o que significa então que ela precisa ser instanciada. Classe Random, nome da instância, igual new random. E diferente da classe Scanner, que também precisa ser instanciada, a classe Random ela não precisa de parâmetro nenhum. Quais são os principais métodos que a gente tem dentro da classe Random? A gente tem o método nextInt, duas variantes do método nextInt. Isso aqui, pessoal, eu ter o mesmo método com nomes com o mesmo nome, a gente chama de sobrecarga de método, ok? Sobrecarga de operação. Vocês podem notar que apesar do nome ser igual, a única coisa que diferencia um do outro é o quê? A quantidade de parâmetros. Então, eu tenho um jeito de fazer aqui, eu tenho outro jeito de fazer aqui. Então, as linguagens orientadas a objetos, como Java, C Sharp, C++, me permitem fazer dois métodos com o mesmo nome, desde que eles tenham diferença na quantidade ou no tipo de parâmetro, ok? E o método nextDouble. No geral, o que o next faz dentro da classe random? Ele gera um número aleatório, positivo. No caso aqui do nextInt limite, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e no valor limite que você especificar aqui. Então, por exemplo, você especifica que o valor limite é 6. Então, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 6. NextInt origem e limite. Ele vai gerar um número aleatório entre o mínimo que você estabelece, a origem, e o limite. Então, por exemplo, você colocou aqui a origem como menos 12 e o limite 12. Ele vai calcular um número aleatório entre menos 12 e 12. A mesma coisa se aplica ao nextDouble, só que ao invés de gerar um número inteiro, ele vai gerar um número decimal. Simplesmente isso. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos criar aqui um novo projeto. Vou chamar esse projeto de exemplo bibliotecas. Finish. No. Vou criar aqui dentro um novo pacote chamado teste. E aqui no pacote teste eu vou criar uma nova classe, onde eu vou chamar de xRandom, de exemplo random. Vou criar o método main aqui. Então vamos lá. A primeira coisa vai ser importar a classe random, que ela está no mesmo espaço que a classe scanner. Então, import java.util.random. Com R maiúsculo. Opa. Beleza. Agora eu preciso criar a instância da classe random. Então, random, rd, igual new random. E olha só, sysout, escrever na tela, rd, que é o nome da instância, ponto, vamos colocar aqui next int. Next int 12. O que ele vai fazer? Esqueci de colocar o system.exit no final. O que ele vai fazer? Ele tem que gerar um número aleatório entre 0 e 12. Então, olha só. 6, se eu rodar de novo. 10, se eu rodo de novo. 2, se eu rodo de novo. 0, se eu rodo de novo. 8, se eu rodo de novo. 3. Agora, a segunda maneira que eu tenho de utilizar isso aqui, cadê? Origem, limite. Então, vamos pedir para ele gerar um número aleatório entre 6 e 12. Ok. 10, 9, 11, 10, 9, 8, 9, 6. Tá vendo que ele não abaixa? Por quê? Ele está criando entre o mínimo
e o máximo. A mesma coisa para o next double. Sysout rd.nextDouble. Vamos colocar o número limite dele como sendo 23.45. Ok. Olha só, gerou um decimal aqui, outro, outro, outro. Reparem que ele nunca passa de 23. A mesma coisa pode acontecer se eu especificar um piso mínimo. Então, entre 23.40 até 23.45. Vamos ver os números que ele vai gerar. 23.43, 23.44, 44, 41. E ele consegue ir fazendo pequenas oscilações só na parte decimal, ok? Bom, então vamos prosseguir. Um exemplo de aplicação disso aqui é o quê? Em vários momentos eu pedi alguns exercícios para vocês, sobretudo quando a gente estava trabalhando com o vetor, onde o usuário tinha que ficar preenchendo lá o vetor, e o vetor tinha 8, 10, 12 casas, e era chato ter que ficar digitando aquele monte de número. Então, uma maneira que a gente pode ter de preencher uma quantidade grande de números em um vetor é utilizando a classe random. Como é que a gente faz isso? Eu vou comentar isso tudo aqui. Primeiro, vamos declarar um vetor relativamente grande e de números double, inclusive. Então, double, tabela, igual new, double. Vamos dizer que ele vai ter 16 casas, certo? Então, eu tenho um vetor ali de 16, eu tenho que preenchê-lo com 16 números aleatórios. For int i começa em 0, enquanto i menor que 16, i mais. Isso vai percorrer todo o vetor. E como é que eu vou preencher o vetor? O vetor tabela, na sua posição determinada pela variável i, recebe rd, que é a nossa classe random, ponto nextDouble. E eu vou pedir que ele gere um número aleatório entre 0 e 16. Aliás, 0 não, 1 e 16. Vamos ver o que ele vai fazer. Isso aqui vai preencher todo o vetor para mim. Mas e para exibir depois? Quase o mesmo código. Pronto, temos aqui o nosso código. Se não fosse aqui pela parte que está comentada, ele ficaria ainda menor do que isso. Vamos ver. Eu executo ele uma vez. E olha só. Está um pouquinho chato aqui, está um pouquinho difícil de ler porque são números decimais, mas dá para ver que não tem nenhum número repetido. E se eu rodar de novo, dá para ver que ele muda. Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho mais bonito. Ao invés dele gerar um número double, pedir para ele gerar um número int. Que automaticamente o Java vai forçar a entender como um número double colocando ponto zero na frente. Que ele vai... E ao invés de exibir println, eu vou mandar ele exibir print mais um pipe, para ficar no formato de linha como um vetor tem que ser. Tenta agora, e olha só. 15, 11, 10, 12, 12, 9, 8, 7, 15, 6, 0, 4, 15, 14, 14, 15, 4. Se eu rodo de novo, outra figura, e outra aparência, e outra, e outra, e outra, e outra. Ou seja, ele vai gerando os números de forma aleatória e vai preenchendo dentro do vetor, seja aquilo que ele calculou. Entendido, pessoal? Então, propor aqui um pequeno desafio para vocês. É uma criação de um pequeno joguinho utilizando a classe Scanner, a classe Random. O que você tem que fazer? Basicamente, é um jogo onde ele vai sortear um número aleatório
E o usuário vai ter 5, entre 1 e 10, e o usuário vai ter 5 chances para tentar acertar esse número. Se o usuário acertar, você vai exibir a mensagem, parabéns, você acertou. Se ele não conseguir, vai exibir a mensagem, que pena, e mostrar o número sorteado. Bom, então, pausa o vídeo, tenta fazer, que daqui a pouco a gente vem com a correção. Então, vou pressupor que você já tentou minimamente resolver aqui esse exercício. Então vamos lá, vocês vão ver que não é nada de muito complexo, não é nenhum bicho de 7 cabeças a resolução disso aqui. Na verdade, o resultado final eu diria que é até bem divertido. Então vamos criar aqui um novo pacote, package, que eu vou chamar de underline random, porque lembra, random é uma palavra reservada, não podemos usar palavras reservadas para nomear classes, para nomear pacotes. Eu vou criar uma nova classe aqui, chamada de jogo. Método main. Vamos lá. Eu sei que eu vou precisar receber algum número que o usuário digita. Então vou precisar importar o scanner. Só que eu também vou precisar da classe random, que está dentro do pacote útil junto com o scanner. Então vou ensinar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Olha só. Import java.util.scanner, que é o que vocês estão acostumados a fazer, certo? Se eu apagar esse scanner e clicar aqui no ponto de novo, vocês podem ver que, olha só, ele tem várias classes aqui dentro. Tem o scanner, arrays, abstract collection, arrayDQ, currency, collections, dates, tem dictionary, várias coisas aqui. Então, se eu, por alguma razão, por alguma aventura, quiser trazer tudo que tem ali dentro, basta colocar ponto asterisco. E pronto. Assim ele traz para mim tanto a classe Arrays quanto a classe Scanner. O problema é que isso traz todas as outras classes que estão lá dentro que a gente vai acabar não utilizando também. Para um projeto pequeno, assim como esse que a gente está fazendo, isso aqui não tem problema nenhum, não vai consumir quase recurso nenhum da máquina. Mas se você estiver fazendo um projeto grande, um projeto assim para rodar em um servidor, é importante você não fazer isso porque você vai trazer muito mais classes do que aquilo que o seu programa vai precisar para funcionar, e no final você vai ter um projeto pesado, um software grande, lento, que consome bastante recurso da máquina e nem utiliza tudo aquilo que ele teria potencial de utilizar. Mas vamos lá. A gente precisa do scanner. E da classe random. Bom, scanner instanciado, random instanciado, agora é hora da brincadeira. A gente pede para o usuário digitar um número. Então, sysout, escolha um número inteiro entre 1 e 10. Int, escolha, recebe s.nextInt. Então, ele leu o número que o usuário escolheu. Só que eu preciso gerar um número sorteado pelo computador. Também vai ser um inteiro. Então, int sorteio recebe rd.nextInt. Ah, claro, eu tenho que especificar o limite, que é entre 1 e 10. Entre 1 e 10. Legal, então aqui ele sorteou o número, leu a escolha do usuário, agora que vem a brincadeira. For int t de tentativas começa em 1, enquanto t for menor igual a 5, que ele tem 5 tentativas de acertar, t recebe t mais 1. Aí o usuário vai lá, digita aqui o número que foi gravado. Beleza, se a escolha do usuário for igual ao que tiver na variável sorteio, significa o quê? Significa então que o usuário acertou. Sysout, parabéns, você acertou o número. Ou então, pensando melhor,
Não, melhor colocar isso aqui dentro. Tá bom, vamos lá, então. A gente vai declarar essa variável aqui fora, então ela começa em 0. E a gente coloca a leitura aqui dentro. Recebe s.nextInt. Então tá, o programa vai ficar perguntando 5 vezes. Escolha um número entre 1 e 10. Tá, e uma vez que o usuário tenha acertado, para o programa poder parar e não ficar perguntando de novo, a gente coloca um break, indicando que ele vai parar aqui. E fora do for, a gente fecha o scanner. Então s.close e paramos o programa. System.exit 0. Apaga essas linhas em branco, essa aqui também. Maravilha. Mas isso é se o usuário acertar. E se o usuário não acertar? Ele escreve a mensagem else sysout. Que pena. Você errou. Tente de novo. Só que agora é o seguinte, se o usuário chega aqui e acerta, nessa instrução break, o programa simplesmente para, ok? Então eu poderia colocar a saída da resposta aqui, falando, eu pensei no número x. Só que ele chegaria aqui de qualquer forma. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um outro teste aqui dentro. Se a minha variável de tentativas t for maior ou igual a 5, significa que o usuário estourou todas as chances dele. Então, sysout. Que pena. Eu pensei no número, vírgula, espaço, concatenação e o que tiver na variável sorteio. Então, acho que dá para a gente melhorar um pouquinho essa apresentação para o usuário. Sysout. Eu pensei em um número entre 1 e 10. Você é capaz de adivinhá-lo? Bom, na teoria, isso aqui já funciona. Só que só tem uma maneira da gente descobrir, testando. Então, eu pensei em um número entre 1 e 10. Você é capaz de adivinhá-lo? Escolha o número inteiro entre 1 e 10. Lembrando, eu não sei o que ele escolheu. 2. Que pena, você errou. Tente de novo. Então, já sei que não é 2. 10. Que pena, você errou. Então, não foi o 10. 5. Também não é 5. 1. Parabéns, você acertou. Ele pensou no número 1. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Eu acertei na quarta tentativa. Por isso que ele não chegou a mostrar aqui qual que era a tentativa. Qual que era o número sorteado. Então, vamos tentar de novo. Entre 1 e 10. 1. Que pena, você errou. De novo. 10. Também não é o 10. 5. Também não é o 5. 3. 8. Pensei no número 4. Então, ou seja, passei perto. Você pode ficar aqui brincando com isso o tempo todo, ok? Bom, isso conclui para nós a parte da classe Random. Vamos para a próxima classe, que é a classe Math. O que é a classe Math? As funcionalidades da classe Math consistem em realizar operações matemáticas das mais simples até as mais complexas. Então, algumas a gente já faz, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão ali manualmente com os símbolos. Ela também é capaz de fazer isso. Mas ela também passa por trabalhar com coisas mais complexas, chegando até mesmo por constantes matemáticas. Então, dentro dela tem a definição do que é o π, tem a definição da constante de Euler. Como a gente utiliza essa classe? A classe Math eu não preciso fazer instância, então eu não preciso criar lá math m igual new math. Basta utilizar o nome da classe, math, ponto, o método que eu quero. Por quê? Porque é uma classe estática. E quais que são os principais métodos da classe Math? Por exemplo, eu tenho o addExact,
que faz para nós a soma exata de dois números. O CBRT, a abreviação de cubic root, calcula raiz cúbica. SQRT, SQRT, raiz quadrada, square root. Cos retorna o cosseno de algum ângulo. Sin retorna o seno de um ângulo. Tan retorna a tangente do ângulo. Pol retorna o quê? Retorna a potência, né? Repara que ele precisa de dois parâmetros. Então, primeiro parâmetro é a base e o segundo é o expoente. Ele retorna x elevado a y. O random gera um número real aleatório. A mesma coisa que o next double da classe random. E o método round, ele faz o quê? Arredonda um número decimal para o seu inteiro mais próximo, certo? A melhor maneira da gente entender como a classe math funciona é utilizando aqui uma operação matemática. Escreva um programa em Java que solicite ao usuário que insira o raio de um círculo, calcule e exiba a área deste círculo. Lembrando que a fórmula de cálculo do círculo é essa daqui. A área é π vezes raio ao quadrado. Vamos ver isso aqui funcionando então. Então, de volta aqui ao Eclipse. Eu vou criar um novo pacote, underline math, new class, ex1, método main. Beleza, o que ele vai fazer aqui? Ele pede para o usuário digitar o raio de um círculo. Então, ok, então já importamos o scanner, já fizemos a instância do scanner. Agora é pedir para o usuário entrar com o raio do círculo. Então, sysout, Ctrl espaço, digite o raio do círculo. Dois pontos espaço. Aí beleza, o usuário vai lá, digita, isso aqui precisa ser lido. Então, double raio igual sc.nextDouble. Tá bom? Eu tenho raio armazenado. Agora que vem a parte legal, a gente fazer o cálculo. Então, double área, começa vazia. A área do círculo é calculado como? A constante π. Então, eu preciso utilizar a classe math.py, bem aqui. É a nossa classe, é a constante que armazena o valor de π dentro dessa classe, vezes o raio digitado pelo usuário, que está aqui na variável raio, só que elevado ao quadrado. Então, vezes math.poll, raio, elevado a 2. Então, aqui dentro, ele calcula para nós o raio do círculo, a área do círculo. Então, math.poll, ou seja, power, potência, do raio, digitado pelo usuário, elevado ao quadrado. Essa potência ele vai multiplicar por π e guardar na variável área. Que eu quero, apesar de que eu não vou ter outras classes aqui dentro, mas eu ia declarar isso aqui como privado, mas, bom, não vai ser acessível, não vai ter nada que acesse isso aqui por fora. Feito isso, o que a gente faz? Sysout, a área do círculo é, dois pontos espaço, mais área. Fechamos o scanner. Paramos o programa. Ok, então, hora de testar o código. Digite o raio do círculo. Digamos que é um círculo com 13 centímetros de raio. A área dele é 530 centímetros. Com 1 centímetro de raio, a área dele é 3.14159. Você, ele calculou π para nós. Quando ele tem 12.5663, esse número aqui. Então, enfim, é assim que funciona o nosso programa, é assim que nós utilizamos a classe math. A classe math ela não tem muito segredo, pessoal, tá? Ela vem aqui dentro da classe útil também, então, aliás, dentro da classe útil não, acho que vem dentro da classe lang, então ela já está importada. Para você utilizá-la, basta o nome da classe, ponto aquilo que você quer utilizar. Então, você quer utilizar π, ponto py, olha só, clica aqui em F3, public, static, final, double, py. Então, olha só, public é acessível em qualquer lugar,
dentro do projeto, então vai ser acessível em qualquer lugar que eu criar uma classe. Static significa que o objeto pertence à classe math, não à instância, então eu não a instancio. Final significa que uma vez que eu implementei o valor, eu não posso alterá-lo. Double é um número decimal. Pi, ou pi, se você quiser a pronúncia em inglês, recebe e o valor calculado de pi aqui para nós. E ele dá aqui em inglês a definição do que é o valor π. Aqui em cima ele tem a constante de Euler. Deixa eu ver se tem mais alguma constante definida. Ele tem a definição de tal, que seria uma constante do alfabeto grego que eu não sei o que é basicamente o dobro de π, não sei o que isso aqui quer dizer. A constante de conversão de graus para radianos, a constante de conversão de radianos para graus, só que olha só, essas aqui public eu posso acessar por fora. Essas aqui private somente são acessadas dentro da classe math, ok? Então, voltando para cá, por fim, a última classe que nós podemos falar é a classe date. O que a classe date faz? Primeiro, explicar a diferença do util.date para o sql.date. Ao se estudar manipulação de datas com Java, é sempre notável que existe uma classe date. Entretanto, se você olhar mais ao fundo, verifica que existem dois tipos de classe, que são a classe util.date e sql.date. Qual que é a diferença entre elas? A classe date do pacote util é utilizada para lidar com as datas no formato de data e hora, como a gente compreende como ser humano. Então, dia, mês, ano, mês, dia, ano, ano, mês, dia, ou então hora, minuto, segundo, hora, minuto, e assim sucessivamente. Dia da semana, mês, dia, ano. Já o sql.date serve para lidar com as datas no formato que o banco de dados entende, lá a estrutura SQL de data, que é dia, mês, ano. Então, quando você precisa lidar com datas fora de um banco de dados, você utiliza util.date. Quando você precisa lidar com datas entrando e saindo de um banco de dados, SQL.date. Bom, como a gente ainda não está falando de banco de dados, ainda vai levar um tempinho para chegarmos até lá, vocês entendem que a gente vai trabalhar com util.date, essa daqui. O que a classe util.date faz? Ela lida com datas e horas. Como é que a gente faz a instância dela? Da mesma forma que a classe random. O nome da classe, nome da instância, igual new, o nome da classe. Não temos parâmetros para o método construtor. E quais são os principais métodos da classe date? Compare to date, ele faz o quê? Ele compara se uma data específica é antes, depois ou se é a mesma data de hoje. Ou seja, eu dou uma data, ele diz, essa data foi antes de hoje, essa data vai vir no futuro ou essa data é hoje. Get date retorna o dia atual, certo? O dia desse momento. Get day retorna o dia da semana em forma de número inteiro. Então, se é segunda-feira, ele retorna 2. Se é domingo, retorna 1. Se é sábado, retorna 7. Get month retorna o mês corrente na forma de número inteiro. Então, é dezembro, ele retorna 12. É abril, retorna 4. É julho, retorna 7. Get hours retorna a hora corrente, só a hora ali. Por exemplo, agora são 16h45, ele retornaria só o 16. Get minutes, a mesma coisa, retorna só os minutos, retornaria só o 45. Get second, retornaria somente os segundos da hora. Olha só. Vou criar um novo pacote. Underline date. Finish. New class. Exemplo. Método main. Finish. Vamos apagar esses espaços em branco. E olha só, vamos montar um relógio bem simplesinho assim. Ele só vai mostrar a hora e os minutos. Sysout. E eu vou precisar da classe date. Então, date dt igual new date. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Repara que ele está em vermelho, porque o Eclipse falando, usuário, eu não sei o que é isso. Ele não sabe por quê, porque eu não importei essa biblioteca para dentro do projeto. Eu posso digitar aqui manualmente, import java.util.date? Posso, mas as IDEs facilitam bastante a vida do desenvolvedor. Então repara que aqui ele está dando erro. Está vendo que aqui eu tenho um aviso de erro? Quando eu clico aqui, olha a primeira solução que ele me dá.
import date do pacote java.util. Toma cuidado porque às vezes ele pode solicitar isso aqui, import date para de java.sql. Então, beleza, importou java.util.date como nós queríamos. O que eu quero que ele mostre aqui? dt.get hour, a hora corrente, mais dois pontos, dt.getMinutes. Ele está reclamando aqui, dizendo que isso aqui é um método ultrapassado. Vamos ver a mensagem. Multiple markers nessa linha, certo? Muitas marcações aqui. O método getHours da classe date está depreciado, ou seja, é arcaico. O método getMinutes da classe date está depreciado também. Mas, mesmo depreciado, ele funciona da mesma forma. Não é que está errado, ele só está reclamando. Tem uma maneira mais moderna de você fazer isso. Então, rodamos o código. Ok. E olha só, 16h47, como marca aqui no meu relógio. E se eu ainda adicionar os segundos, então, mais, aspas, dois pontos, mais dt.getSeconds, cada vez que eu executar, ele vai mostrar um segundo diferente. 58, 59, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fica alterando os segundos também. Bom, então é assim que funciona a classe date. Vamos ver outra coisa que dá para a gente fazer também. GetDate retorna o dia da data corrente. Então vamos lá. Sysout dt.getDate. Traz a data de hoje. Vamos ver o que ele vai exibir. Hoje é o dia 10. Sim, dia 10 do mês de julho. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conceito de bibliotecas e como nós as utilizamos. Na próxima aula já vamos falar de manipulação de arquivos, onde teremos que utilizar novas bibliotecas também. Mas até lá, espero que vocês pratiquem bastante, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima e tchau!